José Genuíno. Tudo bem? Bom dia, Mauro. É um prazer falar com você. Estava acompanhando aí a entrevista do vereador do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, com posições muito claras sobre a questão da segurança pública. Interessante, né? Realmente bem interessante. Bom, Genuíno, parece que as coisas estão se mexendo, né? O bolsonarismo, a gente imaginava que talvez apresentasse até uma pujança maior, tanto na esfera política e institucional como nas ruas. Não sei qual é a tua sensação. Minha sensação é de que está dando uma desmilinguida aí que a gente não esperava, né? Institucionalmente já tem um racha aberto entre eles, né? O Fábio Faria deu uma entrevista dizendo que acabou, virou a página. O Eduardo Bolsonaro e esses radicais aí querendo ainda arrumar confusão. E nas ruas, a tal greve geral deles foi um fiasco, né? Não existiu. Mauro, o país caminha de maneira democrática para um novo ciclo político. Eu Tá. costumo dizer que 2022 começou com a eleição e com a proclamação da vitória do Lula. Começou, Mauro, porque 2022 descongelou 2018. Descongelou o golpe, descongelou a prisão do Lula e trouxe a discussão da política. Eu acho que tem coisas importantes. Primeiro, o bolsonarismo veio para politicamente ficar e ele vai perturbar. Esse fracasso inicial não é a derrota definitiva. Eles vão aprontar, criar movimento de rua, vão atuar por dentro e por fora das instituições. A gente não pode menosprezar. Por quê? Porque esse ovo da serpente, que foi produzido ao longo desses 6 anos, ele tem alguns elementos teóricos, ideológicos, políticos, que é produto dessa crise sistêmica que o modelo neoliberal produz. Eu acho que ele tem que ser enfrentado com medidas corretas do ponto de vista da defesa das liberdades, dos direitos, e, ao mesmo tempo, no plano das ideias, porque ele vai atuar também nesse plano aí, como ele tem o lema Deus, Pátria, Família e Liberdade, a ideia da ordem, a ideia o maniqueísmo, a ideia binária, né? Então, eu acho que esse ovo da serpente está aí, nós temos que derrotá-lo politicamente e legalmente. Segundo problema, o caminho, eu acho que a transição, pela primeira vez, nós temos uma transição que está se politizando. Não é por acaso que ela começa com o teto de gasto, que foi o que começou o golpe de 2016. Você sabe que a primeira emenda constitucional do famoso Ponte para o Futuro, do Michel Temer golpista, era exatamente o teto de gastos. Uhum. Depois veio a questão do pré-sal, depois veio a legislação trabalhista. E o teto de gasto é cláusula pétrea do grande capital. Nesse sentido, a discussão dessa questão é fundamental. Eu prefiro que a gente revogue o teto de gastos como emenda constitucional, porque medida provisória é arriscado amanhã depois surgir um parlamentar, um ministro do TCU para dizer que houve pedalada e dar uma insegurança. Eu acho que nós vamos ter que discutir politicamente, nessa transição, outras pautas. Eu acho que é muito importante dar conteúdo à transição. Em vez de você discutir nome, vamos discutir conteúdo. Por exemplo, o que fazer com a educação, que enfrenta uma crise profunda com a militarização, com a falta de apoio de investimento, a questão salarial dos professores. Então, vamos discutir uma plataforma, a questão da recuperação do SUS, a questão, por exemplo, da PEC sobre o Bolsa Família. Eu acho que é importante institucionalizar como preceito constitucional e não como uma provisória. A questão, por exemplo, da recuperação fiscal do Estado via alguma medida tributária, principalmente no caso de juros e dividendos, lucros e dividendos. Então, eu acho que a gente devia colocar isso. Eu acho que a ida do Lula para a COP27 é muito importante, porque ele pauta a inserção do Brasil no mundo, a partir de uma aliança com os países da América do Sul, que é o subcontinente que projeta, vamos dizer, potências naturais, projeta poder, projeta grandes, vamos dizer assim, espaços para uma negociação. Então, eu acho que nós temos que politizar a transição. A transição não é para ficar discutindo quem vai, quem não vai. Eu acho que, inclusive, antes dos cargos, é importante a gente discutir o conteúdo das políticas. Por exemplo, Mauro, essa questão da segurança pública, que o nosso vereador estava falando. Primeiro, criar o Ministério da Segurança Pública. Segundo,
criar uma polícia nacional, que não é a Força Nacional de Segurança Pública. Por que a PRF foi aparelhada? Porque a União não tem uma polícia nacional do ponto de vista do pronto emprego. Aí ela foi politizada, aparelhada. Então, nós temos que criar um sistema de segurança pública, como é o SUS, Sistema Único de Segurança Pública, SUSP, para fazer a parceria com os governos estaduais, com as grandes cidades, onde tem PMs, e fazer com várias polícias um sistema único, que se comunica com o banco de dados e com as operações que comandam, para enfrentar o problema da milícia. Essa ideia, Zé, porque, Genuíno, essa sua ideia, ela é um caminho de desmilitarização das PMs, né, também. Claro. Por exemplo, Mauro, a questão das armas. Por que as armas virou essa farra? Porque elas entram pelos clubes de tiro. O clube de tiro fica aberto sem necessidade. Quando os caras são pegos transportando arma que não pode, eles dizem, não, é para o clube de tiro. Então, caçar o transporte de armas, por exemplo. E, evidentemente, desmilitarizar a segurança pública no Sistema Único de Segurança Pública. Isso tem uma outra vantagem, tirar as Forças Armadas da lei e da ordem, e elas se colocarem em função dos princípios da defesa nacional. Por exemplo, isso é uma questão central para o Ministério da Justiça, que ajudará a criar o Ministério da Segurança Pública. Por outro lado, o presidente da República, no sistema presidencialista, ele tem que fortalecer o gabinete presidencial. O gabinete presidencial tem que ser fortalecido. Aquelas razões de Estado tem que ter assessoria especial. Por exemplo, defesa, relações exteriores, justiça tem que ter, vamos dizer assim, assessorias especiais, porque não são funções de negociação, como é a educação, como é a saúde, como é cidadania, como é a agricultura, como é, dizer assim, meio ambiente, etc. Então, eu acho que nós temos que fazer esse bloco. Você tem o bloco das razões de Estado, você tem o bloco econômico, você tem o bloco político e você tem o bloco social. E eu acho que recuperar o gabinete presidencial, que o inominável deslegitimou, porque ficou só no cercadinho aprontando fake news todo dia. E, ao mesmo tempo, recuperar a relação federativa com os governadores, que eu acho que é criar um clima. Eu costumo dizer que o Brasil foi intoxicado. Aliás, na última nossa discussão, a Helenira colocou isso muito bem. Desintoxicar o país. Nós temos que desintoxicar ou desalgemar. E a partir a essas negociações, vai ter negociação pontual, vai ter negociação mais programática e vai ter, vamos dizer assim, relação com a sociedade. O Lula está muito disposto a se relacionar com a sociedade. Eu acho bom ele fazer essas consultas. Como eu defendo que a esquerda, primeiro, defender o governo, mas exigir, não cargo, exigir política. Não é para exigir cargo nem participar do governo, é exigir políticas. Defender e exigir. Defender e cobrar. Sempre essa relação dialética, porque é um governo de frente ampla, que vai ter, vamos dizer assim, disputa interna no governo. Mas eu acho que essa fase nova está começando, e é bom que ela seja politizada. Na hora que você bota nome no CCBBB, aquilo ali é ruim. Botar nome, aí fica, vamos dizer, a loteria dos nomes. Tem que botar ideias. O que vai fazer com a educação, com a saúde, com o meio ambiente, com a questão trabalhista, a questão da defesa, a questão do sistema de justiça. Aí você discute o programa que o Lula levantou, acompanha aquelas diretrizes, com medidas concretas de como governar. E aí as indicações, que têm que ser amplas, porque foi uma eleição de frente ampla, você condiciona ao programa político. Como a gente não condicionou tanto na feitura das alianças, vamos condicionar um pouco agora. Discutir metas, objetivos de como reconstruir, de como transformar o país. É assim que eu vejo essa transição, que tem que ser mais politizada, mais assim, de um debate político. E o Lula tem que conduzir isso para uma visão, não essa visão pequena de cargo, de ministério, etc. Agora, você está trazendo uma questão bem interessante, Genuíno, porque é interessante a percepção do Lula, né? As três áreas de revogaço dele serão os sigilos de 100 anos, óbvio, a área de meio ambiente e a área de armas. Ele vai revogar boa parte, porque tem uma parte
do que está acontecendo nessa área do armamento é lei, ele não pode revogar. Mas uma boa parte é decreto e portaria. Ele pode revogar tudo isso e já muda completamente o cenário. Então, se você Eu cria uma incluiria uma guarda quarta área do nacional... revogaço, Mauro. Uma quarta Oi? área é revogar a questão da mineração em terras indígenas e a Perfeito. questão dos quilombolas. Ele revogar, também aí merece um revogaço. Perfeito. Acho que Eu vai quero entrar... ver aquela cena do Lula com um monte de papel na mesa, só assinando decreto revogatório. Sensacional. Não, porque o que você está trazendo me parece ser, por um lado, criação da Guarda Nacional, ou Polícia Nacional, vinculada ao Ministério da Segurança Pública, que cria uma nova articulação com as polícias estaduais, as Através PMs. do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Perfeito. Por um lado. Por outro lado, uma nova relação com os governos estaduais, que seja uma relação pautada por razão de Estado, republicana, e não por a razão partidária ou de preferência de qualquer ordem. Né? Mudança nas relações com o Congresso. Me parece, Janino, que o que você está dando é uma receita para quebrar a espinha da extrema-direita no Brasil e criar um novo ambiente falei político. ontem, Mauro, que Oi? um elemento fundamental, Mauro, é desblocar o Congresso. O Congresso foi blocado com o Centrão. Esse Centrão blocou e a esquerda ou ajudou ou ficou isolada. Nós temos que desblocar. Como é que você desbloca? Primeiro, ter uma pauta. Segundo, ter um bloco de 140 ou 135 deputados que fecham com o governo. Terceiro, negociar pontualmente, tanto a pauta como negociar por partido. Se você for negociar com o Centrão, não dá certo. Você tem que negociar pontualmente com cada partido. E aí abrir o jogo. Eu acho que aí tem que iniciar um modelo de negociação transparente. Por exemplo, Mauro, se a gente tiver que negociar com Lira a PEC da transição ou a PEC do fura-teto, eu acho que nós temos que dizer estamos fazendo isso em nome da agenda social de emergência e se o preço for o governo não ter candidato à presidência da Câmara, nós assumimos isso. Então, nós temos que dizer claramente as coisas. Olha, eles estão exigindo tal coisa, então nós vamos conceder em nome de tal coisa. Nós temos que criar uma relação de transparência do governo com o Congresso. É a mesma coisa do Judiciário, uma relação de transparência. Eu acho que é essa fase nova que a gente vai ter que viver. E, à luz da Constituinte, nós temos que aproveitar esse processo. Nós, na Constituinte, Mauro, o Centrão blocou a Constituinte, quando o Ulisses Guimarães fez aquela mudança no regimento. Aí nós desblocamos. Nós fizemos uma força política para desblocar. Vamos negociar. Artigo 7, artigo 6º, artigo das famílias, artigo dos indígenas, artigo do racismo. Aí negociava por parte. Se você for negociar em bloco, você está ferrado, porque a esquerda é minoria no parlamento. Então, porque não tem um programa completo que concilie. Você vai ter que negociar tema a tema, né? Tema a tema. Esse tema a tema, cada tema você faz uma maioria. Então, você vai fazer uma maioria para teto de gasto. Você vai fazer uma maioria, por exemplo, certamente será mais restrito para o projeto de privatização. Você vai fazer uma maioria, por exemplo, para cobrar lucros de dividendos. Para cada tema, você tem maiorias diferenciadas, tá certo? Principalmente quando se trata de lei ordinária e de lei complementar. De emenda constitucional é 3/5 e ponto final. E eu acho que, para facilitar isso, Mauro, seria muito importante que o Lula generalizasse essa ideia dele consultar, como está fazendo no horário de verão, ele fazer outras consultas. Talvez ele esteja fazendo um teste para ver se pega. Por exemplo, vou consultar sobre tal questão, vou consultar, por exemplo, sobre os direitos da nova classe trabalhadora, eu vou pesquisar sobre previdência. E aí vai ouvindo, aí a sociedade vai se envolvendo. Eu, por exemplo, acho que... O Congresso vai escutando, né? Qual é a opinião da sociedade. Claro. Aliás, era assim, Mauro, que o Congresso escutava quando a gente, com 30 mil assinaturas, apresentava emendas constitucionais na Constituinte. Aí o Congresso escuta. Olha, tá assim, como é que é? Porque ninguém vai dar tiro no pé. Quer dizer, o cara está lutando ali para sobreviver politicamente. Então, você tem que fazer essa disputa, envolver a sociedade. E eu acho que pode se generalizar.
no limite, fazer o revogatório com a rua. O Lula vai fazer o revogatório com o decreto. Eu acho que a gente tem que aproveitar também e fazer um revogatório com as ruas. Pegar um tema e inventar o plebiscito revogatório. Nós tivemos 2 plebiscitos da história do Brasil, da democratização para cá, que foi o plebiscito sobre o sistema de governo e o plebiscito sobre armas. Eu acho que a gente pode colocar plebiscito, porque isso ajuda a politizar, isso ajuda a conscientizar, a organizar. E eu entendo que a esquerda socialista tem um papel importante nesse processo de, vamos dizer assim, avançar na democratização. Quando eu falo conflito, quando eu falo enfrentamento, é democrático. A democracia incorpora conflito, incorpora disputa, incorpora conflito e negociação, consenso e dissenso. A democracia não é o maniqueísmo nem a paz do cemitério, é disputa e consenso toda hora. E nós temos que exercitar isso na governabilidade dirigida pelo Lula. Então, eu acho que a transição está começando interessante, está entendendo? Eu acho que algumas áreas são delicadas, e algumas áreas que não têm grande repercussão popular, como as questões de Estado, nós vamos ter que ver como tratar, e eu acho que a gente está avançando em relação à transição que eu acompanhei, que foi a de 2002 para 2003, mas o governo era, o Fernando Henrique Cardoso, era uma transição muito amigável, é diferente de agora, né? É isso, é verdade. Bianca Vitorazzo chega aqui como nova membro da Pós TV Fórum, são 2 novos membros até agora, gente, mais 3, por favor, mais 3 aí para a gente completar nossa cota fundamental de 5. Genuíno, você trouxe essa questão importante, está aqui, dei destaque nisso mais cedo. Ontem de manhã, seu irmão, inclusive, deputado José Guimarães, e Genuíno são irmãos, esteve com o Lira e achei bem interessante, sabe? Você não falou, achei bem interessante. Ele foi lá, disse para todo mundo que sentou com o Lira qual foi a agenda, né? A agenda é a questão da transição, o Lira disse que ajuda, e me parece que a gente tem um cenário bem diferente do cenário do Eduardo Cunha no governo Dilma. Parece que o Lira não está pedindo apoio do PT para a candidatura Lula, para a candidatura dele para a presidência da Câmara. O que o Lira está dizendo é o seguinte: deixa a gente aqui se virar. O PT pode até ter seu candidato, mas o governo não se meter. E o Lula está sinalizando que não vai se meter. E me parece que não vai ter bateção de chapa como foi ali com Dilma versus Eduardo Cunha. Acho que interessante, né? Você tem um clima, a gente está saindo de um país extremamente polarizado, mas parece que essa polarização está se desanuviando num clima de política, né? Política, conversa, claro, diálogo, né? A política, Mauro, é a arte da disputa de projetos estratégicos, é fruto da luta de classe, é fruto da relação com o Estado. Não é essa guerra de extermínio, não é a guerra da destruição, do escucho, não é a mentira, não é a desumanização das pessoas. E eu acho que nós temos que estar na mesa, além da PEC, da transição, eu chamo a atenção para o pessoal ficar atento. Eu estou acompanhando aqui para que o Lira, nesses termos aí, eu acho que está claro, agora ele também segurar algumas pautas que podem aumentar gastos sem ser naquilo que é essencial. Porque o aumento de gasto tem que ser na área social. Por exemplo, ele está falando em relação à questão do Simples, em relação a certas áreas que, para colocar isso agora, pode aumentar o buraco. Então, evitar, vamos dizer assim, como teve as pautas bombas, evitar as pautas traques. Então, acho que tem que negociar bem isso aí, porque eu vivi vários anos no Congresso, Mauro, e final de legislatura é o chamado pauta jacaré, quer dizer, o jacaré tem de chapar. Então, vem o orçamento. Então, tem que ter cuidado, porque nós estamos enfrentando uma crise do modelo fiscal do país. E essa crise foi os 6 anos de golpe com o Bolsonaro, porque não é por acaso que a PEC do teto vem na frente de tudo. E certamente vai vir outros temas, como financiar a saúde, como financiar a educação, como financiar a social. E eu acho que a gente devia colocar, é muito importante que a transição coloque a constitucionalização do Bolsa Família de R$600 com 150 por criança. É muito importante, Maurício, esse direito... Como?
Interessante. Constitucionalizar o Bolsa Família. Claro, claro. Por quê? Porque isso dá uma segurança, diferentemente da situação anterior, que quando veio eles numa penada suprimiram tudo isso, né? Então, eu acho que ficar atento. Eu queria, para encerrar, Zé, usar seus dotes de construtor de alianças, pontes e oposição no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados. Eu fiz aqui um levantamento, eu queria que você analisasse como é que você vê o cenário, porque eu acho que, assim, nós tivemos uma primeira impressão, talvez um pouco apressada, no final do primeiro turno, de que o cenário no Congresso seria terrível, muito ruim para o Lula. Não me parece que é assim. Eu fiz esse levantamento aqui. Se a gente olhar a base do governo, quem apoiou o Lula na campanha, né, já desde o primeiro turno, PT, PSB, Partido Verde, PCdoB, Rede, PSOL, Solidariedade, Agir, Avante, PROS, dá 122. Nosso número mágico ali para a maioria é 256. Se a gente pegar esses agregados do segundo turno, PDT, PSD, o MDB, o PSDB, boa parte dele, e o Cidadania, deu 219, já vai para 271. Você já tem uma maioria bem acima dos 256. O próprio Valdemar da Costa Neto disse que 40%, ou melhor, o União Brasil, o presidente da União Brasil, o Bivar, disse que o partido vai para a base do governo. Está falando de 59. Não estou botando que vai todo mundo, não, que vai 30. Você já pulou para 271. E aí, se vier, né? O Valdemar está dizendo que 30% a 40% do PL vai para a base, a Universal está dizendo que vai apoiar, ela que controla ali o Republicanos, tem esse acordo com o Lira. Acho que você constrói maioria até para aprovar algumas emendas constitucionais. Me parece que o cenário na Câmara é bem mais tranquilo do que aquela primeira impressão que nós tivemos. O que você acha? Eu acho que você tem razão, e eu vou colocar a experiência que eu vivi. Isso. No parlamento, você tem que ter um polo forte, coerente, definido. Se você tem um polo, ele é atração. Você não esse 122 aqui, né, Zé? Exatamente. Você não pode ficar no pântano. Você não pode ficar na diluição total. Você tem que ter um polo. A partir desse polo, você atrai e você determina a pauta, disputa. Segundo, você fazer uma aliança com uma plataforma concreta, com o centro. Fazer uma aliança com o centro. Primeiro une a esquerda, depois uma aliança com o centro. E, pontualmente, ir fazendo alianças pontuais para cada questão, Mauro. Por exemplo, a questão tributária, a questão do auxílio do Bolsa Família, a questão trabalhista. Para cada ponto, você vai fazendo uma aliança. Aí você desbloca o parlamento. Você desintoxica o parlamento. E aí passa a ter uma relação política. Se nós conseguirmos mobilização da sociedade via as conferências, via plebiscito, via referendo, isso ajudará muito uma governabilidade, a gente não fique prisioneiro do orçamento secreto. E eu acho que nós temos que botar na pauta a discussão do orçamento secreto. Qual é o método adequado, Mauro? É o método progressivo. Você começa unindo aquilo que dá e vai avançando. Você vai criando confiança, vai criando legitimidade e vai avançando. Com base no seguinte princípio: aqui ninguém vai mandar, mas também não vai vetar. Aqui não é inimigo, somos adversários. Vamos ter uma relação civilizada de disputa política. Aí você estabelece o reino da política. Ao estabelecer o reino da política, eu acho que facilitará o governo. Nem o governo passa o rolo compressor, nem o presidente da Câmara bota a pauta-bomba. Ou o presidente do Senado bota a pauta-bomba. Nem o Poder Judiciário vai querer protagonizar criminalização da política. Então, nós temos que desanuviar o ambiente. E eu acho que o Lula tem condições para isso. O PT acumulou muita experiência de êxitos e de erros, que eu acho que é fundamental fazer. E, nesse ponto, Mauro, essa engenharia política, ela depende de ter um polo de esquerda, de ter um bloco de esquerda no parlamento e fora do parlamento,
principalmente no diálogo com as forças vivas da sociedade. Você não pode governar hoje, na crise do modelo neoliberal, na crise do meio ambiente, na crise da Covid, na crise cultural, na crise da guerra, se você não tem uma definição mais clara de para onde você vai. É claro que alguns só vai até certo ponto, mas nós temos que dizer que vamos até uma mudança mais profunda. Nós não podemos nos omitir disso, porque a própria crise exige que a gente tenha identidade nessa disputa. Porque há uma disputa nova, para terminar, Mauro, que é a disputa de ideias, é a disputa de corações e mentes, que nós menosprezamos quando governamos a partir de 2003. Eu acho que é uma novidade essa questão do jeito que se coloca agora no debate político. Então, vai envolver temas, por exemplo, o tema da educação. Você vai ter que discutir o conteúdo das políticas públicas, não adianta só discutir o nome. Você vai discutir a ciência e tecnologia, você vai discutir defesa. O que é defesa hoje? O que é defesa? Não é polícia, não é GLO, coisa nenhuma. O que é o conceito de segurança pública? É força, não é violência. Então, nós temos que precisar certas questões para o país ter uma agenda de conteúdo, e não a agenda do medo, a agenda do maniqueísmo, a agenda da arma. E esse negócio das armas, Mauro, é fundamental a gente comprar os clubes, revogar o passaporte de trânsito para a arma, porque eles usam o movimento de arma dizendo que é do clube, e o clube está aberto. E se o clube está aberto, eu estou indo para o clube. E aí é a farra de transportar arma por aí afora. São coisas assim bem concretas que dá para a gente agir, porque nós vamos entrar numa fase de transformação, numa fase de reconstrução. Não é manter o status quo. O status quo é a destruição total que o país viveu nesses 6 anos. Né? É isso aí. Recuperar, reconstruir. Acho que o cenário bem interessante, né, Genuíno? Bem interessante. Acho que o final do primeiro turno a gente estava um pouco mais... Para quem ama a política, é um cenário apaixonante. É apaixonante. Entendeu? Você vai construindo alternativas, soluções. Tem a política da solução para tudo. Vamos discutir, vamos debater, vamos polarizar, incorpora as ruas nisso aí. É importante esse processo novo. É um processo novo diante do que aconteceu com a Lava Jato, com o Mensalão, com a criminalização da política, com essa mídia corporativa dizendo que o tinha que ser feito. Não dá, né? Não, e o Lula sabe, né? A agenda até a reunião de ontem era que hoje o Lula, Alckmin, enfim, todo o pessoal da transição ia chegar em Brasília e ia apresentar a PEC da transição. O Lula chamou o Alckmin e falou, vamos fazer o seguinte, deixa eu apresentar na quarta, e aí deu para o Alckmin a seguinte missão, hoje, vai conversar com o Lira, vai conversar com o Pacheco, vai conversar com o presidente, vai conversar com o relator da emenda de orçamento, vai costurar melhor, aí amanhã a gente apresenta. Então, é o que você falou, é a lógica de desfazendo os blocos e estabelecendo diálogos e pontes, né? Eu vou dar um exemplo aqui, Mauro, você viveu isso, na CPI do PC, do impeachment, nós fomos conversar com o doutor Ulisses e ele estava com o pé atrás. Aí, quando ele se convenceu, ele disse, vocês já conversaram com o Itamar Franco? Quer dizer, ele já estava lá na frente, é o diálogo, é a conversa, quer dizer... Como é que fica o vice-presidente da República? Ele está afim ou não está? Quer dizer, esse é o processo. Agora, se você bota o carro na frente dos bois, às vezes o procedimento complica o conteúdo. Para um conteúdo bom, tem que ter um procedimento bom. Perfeito. Opa. Perfeito. Deu uma congeladinha no final, mas deu para entender. Procedimento bom que abra o caminho para a boa política. É isso aí. Valeu. Claro, é isso mesmo. Nossa, você não pode ter um procedimento. Você não pode ter um procedimento maniqueísta, autoritário, burocrático, aparelhista e achar que é em nome de uma causa boa. As grandes causas exigem grandes procedimentos, grandes transformações, né? Sim. Eu quero encerrar aqui com fazendo uma sugestão para as pessoas. Deixa eu botar na tela. Uma sugestão parece bem... Não é essa? Não, tem nada a ver. Espera aí. Deixa eu puxar para a tela aqui. Fazendo uma sugestão para as pessoas de leitura. Recomendação de leitura. Está aqui. Entrevista do José Genuíno na revista Piauí.
Quero ser vultos da República. Tá certíssimo. Quero ser um rebelde. Depois da temporada do inferno, com prisão e insultos nas ruas, José Genuíno volta à vida política mais socialista do que antes. Uma longa entrevista que você concedeu para o Luiz de Maza, da revista Piauí, né, Genuíno? O Luiz de Massa foi muito correto. Eu até disse para ele, Mauro, que eu tinha 3 entrevistas na minha vida. Eu tinha 2, agora eu tenho 3. Uma que eu dei para o Benevides, meu irmão de infância, para Playboy. A que eu dei para você, Repensando o Socialismo, quando você trabalha na Folha, e essa agora. 3 entrevistas que marcam a minha história pela sinceridade, pela pertinência, pela segurança com que eu me senti nas entrevistas. E eu faço esse registro para o Luiz de Massa, que me acompanhou durante 1 ano e meio, e o perfil está muito adequado à minha nova fase, às minhas escolhas, os meus desafios que eu estou enfrentando agora. Eu fiquei muito feliz quando você se sente dentro de uma publicação que mexe com as entranhas da gente, né, Mauro? Legal.